Boa noite, professor Muniz. É uma grande alegria voltar a conversar com você aqui neste espaço sobre assuntos tão importantes envolvendo a espiritualidade, a fé humana. Prazer meu, como sempre digo, de coração, poder estar aqui com você e obrigado pelo convite e pela sua disposição também de estar aqui e vamos partilhar com certeza, você deve ter algumas inquietações e na medida do possível, humildemente, vamos tentar bater um papo com os nossos amigos. Professor, na semana passada nós conversamos um pouco aqui sobre a questão do passado, o peso que o passado representa na vida de muitas pessoas, se transformando às vezes num cárcere, numa prisão. As pessoas não se libertam das suas culpas, das suas marcas existenciais de vida. Como é que nós podemos ampliar a discussão disso? Como é que a Bíblia nos leva, nos assegura sobre o nosso passado aos olhos do Senhor? Tem uma passagem na Bíblia que eu gostaria de partilhar. Ela se refere ao encontro da pessoa com Cristo. É Romanos 8, verso 1. Vem falando da relação do pecador com Cristo, aquele que conheceu Jesus e entregou a sua vida a Ele. E então o capítulo 8 de Romanos começa assim: portanto, por causa disso, por causa de Cristo, por causa da entrega a Cristo, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é algo absoluto, não é? Significa que toda a culpa humana encontrou no perdão creditado na vida do arrependido uma solução completa. Agora, professor, a dificuldade do ser humano acreditar nisso tem relação com a cultura humana, porque normalmente nós pagamos, né, pelos erros. E quando a Bíblia vem e diz, olha, não há condenação nenhuma. Quem é que garante que não há condenação? Não há condenação quem pagou o preço. Né? O ser humano tem dificuldade de se libertar disso porque ele tem a sensação de que ele tem que pagar o preço da sua transgressão. Isso você vai encontrar em todas as culturas da civilização humana. Desde uma civilização bem tribal até uma mente científica. O ser humano sempre quer pagar a Deus através de obras meritórias ou através de uma religião meritória, aquilo que ele acha que deve a Deus. Agora, o cristianismo muda essa figura dizendo que Cristo pagou a nossa dívida com a sua morte e então oferece para nós o seu perdão. Quando o pecador arrependido confessa os seus pecados, o perdão que estava à disposição é creditado na vida. E quem é que diz que não existe mais condenação? Aquele quem perdoou, o ofendido. Então, nós temos culturalmente dificuldade de aceitar. Parece que nós queremos entender a mente de Deus com base na mente humana. Isso, desde cedo nós fomos sendo culpados de um copo que deixamos cair, de uma tarefa que não cumprimos, né? Tem até um teólogo, um filósofo maravilhoso chamado Paul Tournier. Ele escreveu um livro chamado Graça e Culpa, uma análise profunda da mente humana que fica se debatendo com culpas, não é? Fonte de grandes doenças, não, professor? Com certeza. Você não tem a mínima dúvida disso, que é por isso que o Evangelho é libertador e é preventivo quanto à patologia das mais agressivas que se possa imaginar. Quando eu encontro a Cristo, recebo, aceito o seu perdão e descubro que toda minha vida passada de pecados encontra nele um perdão, como sendo ele o ofendido, isso me liberta. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha, professor, o que o senhor poderia dizer para uma pessoa que teve um passado
problemático, que teve deslizes na vida, errou aqui, errou lá, encontrou Jesus, mas propriamente não vive a alegria dessa libertação. O que o senhor poderia dizer para esta pessoa que se sente, mesmo estando estudando a palavra, aprendendo o Evangelho, mas não goza a alegria de uma libertação plena do seu passado? Eu diria para você o seguinte: palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Veja, você lembra daquela ovelha que Jesus saiu na parábola, o pastor saiu atrás, sendo nós a ovelha e Cristo o pastor? Sabe qual é a boa notícia dessa parábola? É que o pastor volta com a ovelha nos ombros, machucada, ferida, mas está no colo do pastor. Você é essa ovelha, alcançada por Cristo. Olha, o Espírito de Deus diz que Ele atua no nosso espírito para nos convencer que somos filhos de Deus. Eu estou falando de pessoas que se arrependeram e entregaram a sua vida a Deus pela confissão dos seus pecados. Não existe aqui uma predeterminação, mas existe uma aceitação. Se você humildemente já fez isso, está fazendo agora, descanse. Se você duvidar disso, você está dizendo que Deus é mentiroso. Olha, não liga para o que aconteceu na sua vida, se você foi sempre sendo culpado, se você foi uma pessoa que foi cobrada de tudo, se você não teve um pai amoroso. A Bíblia diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É isso que eu tenho a dizer às pessoas. Professor, escreva mais sobre isso no seu site Paz em Jesus. Nos alimente mais com essa maravilhosa visão bíblica altamente libertadora. Que Deus te abençoe. Ô Daniel, você sabe que um diretor psiquiátrico disse para o Billy Graham, o grande pregador Billy Graham, que o Billy Graham estava visitando e estava impressionado com tanto sofrimento ali naquele hospital psiquiátrico. O diretor disse assim: se eu pudesse conceder a eles o perdão dos seus pecados, eu daria alta para a maioria em pouquíssimo tempo. O que esse diretor não sabia é que Deus já fez isso em Cristo Jesus. Ele já nos perdoou. Nós temos que tomar posse do perdão. Eu já tomei. Lindo. Você já tomou. Você também, ou ainda não. Se não fez, faça agora. Lindo, muito lindo. Isso é o Evangelho. Até a próxima. Até a próxima, Daniel.